Caríssimos irmãos e irmãs, em nosso Senhor, neste 21º domingo do tempo comum, nós encerramos a leitura, enquanto igreja, do capítulo 6 do Evangelho de São João. A igreja se ocupou desse Evangelho por vários domingos, lendo-o de maneira dedicada, o Evangelho conhecido como o discurso do pão da vida. Lembremos que no início do Evangelho, o que abre o capítulo é a multiplicação dos pães. Jesus que multiplica os pães para uma quantidade grande de pessoas. Muitos vieram atrás de Jesus, o procuravam por causa da multiplicação dos pães. São João nos conta que eram em torno de 5.000, ou seja, uma proporção grandiosa, né? E assim, percorremos lá os quase 70 versículos deste Evangelho, em que Jesus procurava ajudar aquelas pessoas e aos discípulos que foram alimentados pelo pão material a fazerem uma passagem muito importante, compreendendo que Jesus não era simplesmente alguém que lhes daria pão material, mas ele ofereceria muito mais, né? Ele era o próprio pão da vida, ele era e é a vida eterna, né? Era ali o único alimento necessário que seria capaz de satisfazer a fome do coração daquela multidão, daquelas pessoas, né? E hoje nós encerramos, portanto, todo esse discurso, o diálogo, né, construído entre Jesus e aquela multidão, né? O que acontece no final do capítulo é triste, porque aquelas pessoas que foram alimentadas por Jesus, quase todas vão embora, né? Quase todas, depois de ouvirem o que Jesus lhes tinha a dizer e ensinar através da multiplicação dos pães, desistem dele, né? Tanto é que a resposta que a multidão dá a Jesus, né, esta palavra é dura demais, né? Esta palavra é dura, né? E aí, a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele, né? Interessante nós percebermos a diferença do que está acontecendo aqui. Enquanto a multidão era alimentada, era favorecida, né, seguia Jesus. A partir do momento em que Jesus lhes pede algo a mais, lhes pede um compromisso de vida, lhes pede uma entrega, lhes pede a fé na pessoa dele, a multidão começa a ir embora, né? A multidão começa a desistir de Jesus. No momento em que nós descobrimos que a fé em Cristo, ela exige compromisso de vida, exige sacrifício, exige conversão, exige entrega, então, né, a tendência é de irmos nos afastando, né? Enquanto tinham pão, está tudo bem, né? Mas no momento em que o Senhor pede um compromisso, a multidão vai se esvaindo da presença do Senhor, né? E é exatamente o que acontece também na trajetória da cruz, né? Na trajetória da cruz, Jesus, assim como após a multiplicação dos pães, em que ele se entrega como a carne e o sangue, ele mesmo oferece a sua carne e o sangue para alimentar a humanidade, né? Assim também no alto do madeiro da cruz, o Senhor se oferece, né? E ali estavam pouquíssimos, estava o Senhor quase sozinho, né? Rodeado apenas de sua mãe, algumas outras corajosas mulheres, o discípulo amado, mas nem mesmo os discípulos acompanharam o Senhor naquele momento duro, né, em que ele ofereceria a sua vida, né?
ao preço da morte. A radicalidade, né? A radicalidade de Jesus, a sua entrega tem a tendência de nos afastar, né? Quando descobrimos que a fé não pode ser vivida na comodidade. A fé não pode ser vivida simplesmente na autossatisfação, né? Como se diz o ditado, né? Viver a fé só do venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, a gente vira a página, né? Só queremos o venha a nós o vosso reino no momento em que há o pedido de abertura para que acolhamos a vontade do Senhor e a abracemos de coração, né? Aí dizemos, esta palavra é dura, e voltamos atrás, né? Jesus poderia mudar o tom de seu discurso, né? Jesus poderia facilitar as coisas para aquela multidão. Só que ele não faz isso, né? Não faz isso. Jesus se vira para os 12 e pergunta, vocês também não querem ir embora? Né? O que nós compreendemos aqui é que Jesus não está atrás de popularidade. O que agrada a Deus não são multidões, não são espetáculos, não são shows. O que agrada a Deus é um coração fiel. E para Ele vale muito mais um coração fiel do que uma multidão que vive a fé na superficialidade. Deus está atrás da fidelidade, não da popularidade. Assim também deve ser a igreja. Não adocicar a mensagem do Evangelho para agradar as multidões, né? Não adocicar Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus, nos pede a conversão do coração, né? Nos pede mudança de vida, sim, e não há conversa. Não há conversa. Nos pede conversão, nos pede radicalidade, nos pede amor, nos pede sacrifício, nos pede vivência do Evangelho, né? E Ele não muda o discurso, é Jesus o mesmo de ontem, de hoje e de sempre, né? O Senhor que nos deseja salvar pelo caminho da conversão, da mudança de vida, né? E Ele mesmo começa sendo o caminho, né? Mostrando que a entrega e a fidelidade ao Pai, a obediência ao Pai, é o meio da salvação, né? Por isso a igreja tem que tomar muito cuidado quando ela é facilmente aplaudida pelo mundo. Quer dizer que a sua mensagem está muito doce, né? E às vezes se acomodando demais ao que o mundo oferece. E aí a igreja vai se tornando pagã, mundana, para agradar o mundo, né? E assim os valores vão se invertendo. Não é a igreja que deve se mundanizar, é o mundo que precisa se converter, né? Quantas vezes a igreja é criticada como ultrapassada, por exemplo, como São Paulo defender o valor único e imutável da família, que acabamos de ouvir na segunda leitura, né? Quantas vezes a igreja é chamada de retrógrada? Poxa vida, os tempos são outros, mãe, os tempos são outros, pai, por que me cobrar isso? O senhor é ultrapassado, a senhora é ultrapassada, o mundo mudou, né? A verdade do Evangelho, a verdade cristã não muda, não muda. São valores que nós recebemos de Jesus Cristo e precisam ser transmitidos com toda a autoridade, né? Com toda a força. Não é Cristo que se converte à multidão para agradá-la, né? O convite de Jesus é que a multidão abra o seu coração para se converter a Cristo e não o contrário, né? E não o contrário. Então, esta palavra de Jesus a nós hoje dirigida, né? E que nos provoca realmente, nos provoca profundamente, né?
mexe no nosso íntimo, tá? E todas as vezes que a igreja tenta mudar o seu discurso, achando que assim será mais aceita, ela acaba ficando vazia, acaba ficando pagã, porque a única coisa que sustenta a igreja é Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Quando qualquer outra coisa é colocada no lugar de Jesus, né, a igreja não se sustenta e ela afunda, né? Quantas vezes, irmãos e irmãs, o próprio rito da missa sofre agressões na tentativa de agradar os fiéis, na tentativa de fazer algo diferente para ver se a missa se torna mais atrativa. Espera aí. E se insere coisas estranhas e estranhas na fé, de modo que reine a criatividade doentia. Aí se percebe que o objetivo não é tanto a conversão do coração, mas a popularidade, e isso pouco importa a Deus, pouco importa, né? O que importa é a fidelidade, fidelidade. Por isso, quanto mais a igreja mantiver-se fiel aos caminhos de Cristo, né, mais força ela terá para cumprir a sua missão, que é a conversão do coração da humanidade para Cristo e não para ela, para Cristo e não para ela, né? O padre não é um fazedor de show nem de espetáculo, não é um palhaço. O padre é servo de Jesus Cristo que deve sumir atrás do altar para que Jesus apareça, né? É o que acontece. Tanto é que na hora que a Eucaristia está consagrada, terminamos de cantar o Cordeiro de Deus, o sacerdote se inclina profundamente e desaparece. Cumpriu a sua missão. É Cristo que está aqui, né? Cristo que está aqui. E na igreja, quem deve prevalecer? Na família, quem deve prevalecer? É Jesus Cristo e nenhum outro. E nada mais para agradar, né? Para agradar e satisfazer. Então pensemos nisso, né? E por fim, esta tão bela confissão de Pedro a Jesus, quando ele pergunta: e vós também não quereis ir embora? A minha palavra é esta: este sou eu, o Filho de Deus, né? E vós não quereis ir embora? Vocês não querem desistir, né? E aí Pedro responde: a quem iremos, Senhor? Ou seja, podemos procurar e rodar o mundo todo, mas nunca vamos encontrar alguém que possa nos oferecer vida eterna. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus, né? Seguindo-te, nós até podemos ser desafiados à cruz, ao sacrifício, à entrega, à necessidade de conversão. Mas assim como o Senhor nos chamou, o Senhor também nos dará a graça de bem cumprirmos a nossa missão e o seguimento a Jesus Cristo até o fim, né? O mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que sustenta. Nos momentos de cruz, de provação, de desafios, em que precisamos mudar, nos transformar, reaprender, né? Mas só Tu, Senhor, tens palavras de vida eterna, né? É a profissão de Pedro para com Jesus. Neste quarto domingo de agosto, a igreja também reza de modo especial pela vocação dos leigos e leigas. Homens e mulheres generosos que com a sua vida servem a Cristo, testemunham a Cristo, né? Rezamos no primeiro domingo pelos pais, a vocação familiar, depois pelos padres, né? Sacerdotes, no segundo domingo pelos pais,
no terceiro domingo pela vida consagrada, no quarto e quinto domingo, quando acontece de ter, a igreja volta o olhar e a oração para os fiéis leigos e leigas que servem a Cristo, né? E que são muito mais numerosos que os ministros ordenados, sacerdotes, diáconos, né? Bispos. Os leigos e leigas são essa multidão, né, fiel, que servem ao altar do Senhor, doam a sua vida, né? Seja nas pastorais, seja nos movimentos, seja na liturgia, né? Veja as leituras, os ministros extraordinários da comunhão, né? A própria pastoral da comunicação, a música, ou seja, um aparato humano, né, tão significativo que colabora para que o mistério de Cristo se torne presente no mundo e chegue cada vez mais longe no coração dos fiéis, né? Quanto é importante, por exemplo, né, aquele ministro da Eucaristia que na discrição, no escondimento, todos os dias, não deixa um doente sem a comunhão. Veja que vocação bonita. Ou outros que talvez nem aqui apareçam, né? Outros que na discrição acolhem, outros que na discrição cuidam do dízimo, outros que na discrição cuidam da caridade, né? Enfim, tantos homens e mulheres também tocados por Cristo a servi-lo e dar testemunho dele no mundo. Por isso hoje, de uma maneira muito fraterna, nós queremos agradecer a vocação dos leigos e leigas e rogar a Jesus que continue a sustentá-los nessa vocação tão importante à vida da igreja, né? Tão importante, que todos aqueles que se doam nas pastorais, nos movimentos, em qualquer serviço, né, possam sentir-se reabastecidos do Senhor e compreender que a sua vocação é muito digna, muito importante para Cristo e sua igreja, né? Rezemos por eles hoje de maneira especial, por esses tantos, e uma vocação que na maioria das vezes não é tão valorizada, né? Não é tão valorizada como as demais. E a igreja nos últimos tempos cada vez mais tem insistido na dignidade da vocação dos ministros leigos e leigas. Em alguns lugares, irmãos, inclusive em nosso país, por exemplo, em tantas regiões onde não há sacerdotes o suficiente para celebrar as missas todos os domingos, como nós, por exemplo, temos na nossa cidade à la carte. Qualquer horário que eu quiser escolher, né? Temos uma grande facilidade, uma grande disposição de missas sendo celebradas em diversas igrejas. Tem comunidades que celebram a missa uma vez por ano. Uma vez por ano o sacerdote visita aquela comunidade, né? Uma vez por ano. Quem sustenta a fé nos outros meses são os leigos e leigas, com a reza do terço, com a oração constante, com a celebração da palavra de Deus, com a distribuição da Santíssima Eucaristia, né? São eles que estão ali, né? Cristo preparando o caminho, né? Então por eles hoje rezemos de coração e aprendamos também a valorizar, né, as facilidades que nós temos, que não são as mesmas de tantos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.